boa noite, amigos e amigas. Nós estamos aqui na casa de Francisco de Assis, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis. E hoje, no dia 24 de outubro de 2022, temos o prazer de receber a nossa amiga, nossa querida irmã, Vera Isaura, para estudar conosco. Ela vem trazer o seu conhecimento, vem aqui nos brindar com as suas reflexões, tá bom? Então eu vou pedir só a vocês um minutinho só para eu fazer uma coisinha aqui que eu esqueci, que é abrir o PPS dela antes de partilhar, senão eu tinha esquecido disso. Deixa ele abrir aqui rapidinho. Opa, já abriu, bonitinho. Então, deixa eu ir lá. Então, meus irmãos, nós estamos aqui e ficamos muito alegres com a presença da nossa irmã que aceitou fazer o nosso estudo da noite de hoje. Nas noites de quinta-feira, nós estudamos. Hoje é segunda, gente. Olha eu, nas noites de quinta-feira. Nas noites de segunda-feira, nós estudamos. Eu estou avançando, eu estou doida que a semana passe rápido. Estou doidinha, né? Então, nas noites de segunda, nós estudamos os livros Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, que esse livro estuda o Livro dos Espíritos, e esse livro Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Nas noites de quinta, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje é segunda-feira, 24 de outubro de 2022. E a nossa companheira Vera Isaura vai conversar conosco sobre o capítulo 18 do livro Lampadário Espírita, que tem o título Diante deles. Mas antes de começarmos a nossa palestra, eu vou ler um trecho, um capítulo, uma mensagem do livro Conversando com os Espíritos, Leon Denis. É um livro maravilhoso, é pequenininho, mas tem mensagens maravilhosas. E a mensagem que eu trouxe hoje para nós lermos, ela tem por título O Viajante e faz parte do livro Porquê da Vida, no capítulo 2. Então, desse capítulo, né, do capítulo 2 do livro Porquê da Vida, Leon Denis retirou, foi destacado um trecho. E nós vamos ler aqui esse trecho escrito por Leon Denis. O homem ignorante aos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida, nem o ponto de chegada. E mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem, do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo, sem cuidar do alvo que deve atingir. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de, reunidos aqui, podermos refletir sobre esse Evangelho abençoado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos dando condições de ampliar os nossos conhecimentos, mas, acima de tudo, de colocarmos em prática os ensinos do Senhor, para que assim possamos colaborar nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem poucos trabalhadores. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Minha amiga, você tem até 7h30, tá? Para fazer as suas considerações desse tema de Joana de Ângeles, Diante deles, que está no livro Lampadário Espírita. A palavra está com você, que Jesus te abençoe. Oi, boa noite. Estão ouvindo bem? Tá baixinho, Vera, aumenta aí um pouquinho, por favor. Deixa eu ver se é isso aqui.
ver se está melhor. O som melhorou? Está com um pouquinho de chiado. É? É, Só se eu botar o fone de ouvido. bota aí o fone para ver se melhora. Deixa eu ver aqui. É estranho, porque eu uso sempre esse mesmo microfone aqui. Está dando para ouvir, pode continuar. Então, nós hoje vamos falar então desse livro, né, que é a Rose. Você não botou o PowerPoint, não botou? Ah, mas você que tem que pedir. Você Como é que pede? Não, você quer que eu inicie agora? É melhor, eu acho melhor. Faz a sua apresentação que eu vou colocar aqui. Se Tá apresente. bom. Então, boa noite aí para vocês. Eu estou me apresentando há meia hora já, porque vocês não estão me ouvindo. Já chamei a Carmen, já pedi socorro. Ninguém escuta. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês estão ouvindo bem, mas espero que sim. Porque nós vamos fazer o estudo de hoje. É um estudo, inclusive, essa parte que a Rose leu é muito interessante, né? Porque quando a gente ignora o porquê de estarmos aqui, fica tudo mais complicado. E a doutrina nos dá essa facilidade, esse conhecimento de que nós estamos aqui, viemos de algum lugar e vamos para algum lugar. E não é uma coisa solta, né? Como muitas pessoas pensam, que a gente vem do berço e vai para o túmulo. Então, esse conhecimento é fundamental para que a gente se situe na vida e procure a cada dia melhorar um pouco, através da nossa experiência, das nossas experiências, a gente vai caminhando. E como a nossa doutrina é uma doutrina evolutiva, a gente vai evoluindo como tudo no planeta, né? Evolui. E esse diante deles é muito interessante porque é um alerta que eles nos dão. Como tudo na doutrina é um alerta. Nada é uma coisa assim, se você não fizer, você vai ser punido. Se você não... Nada disso. É um alerta. Tudo que nós vemos na doutrina espírita é para nos despertar de alguma forma. E aí vai do nosso livre-arbítrio, né? Querer ou não continuar, ou melhorar, ou estagnar. A gente vai buscando entender. E cada vez que a gente passa pela doutrina espírita, estudando, tudo vai variando na nossa mente. Rose, bota aí o primeiro aí, só para eu me lembrar das questões, senão eu esqueço. Então, aí eles vêm nos mostrando que somos o que fazemos de nós, né? Que tudo que nós fazemos reflete de alguma forma na nossa vida, o tempo todo. Tudo que a gente faz de bom, nós vamos colher lá na frente. E tudo que a gente também faz equivocadamente, porque nós estamos numa caminhada que é lenta. Nada vai acontecer rápido, mas a gente precisa tomar ciência disso, parar alguns momentos. A nossa vida é muito atribulada. Trabalho, casa, né? Cuidar de filhos. Agora, na nossa idade, já estamos na fase de netos. E não que a gente tenha que cuidar obrigatoriamente dos nossos netos, mas já é uma outra fase da nossa vida. E tudo que nós fazemos vai refletir de alguma forma. A gente não está aqui escondido fazendo coisas ou pensando coisas que as pessoas... ninguém sabe, só a minha cabeça, só eu penso e meu pensamento é meu. Nós já sabemos que temos uma multidão de testemunhas, né? Então, a gente já reconhece que é preciso ter ciência do que estamos fazendo, responsabilidade. Rose, passa aí o outro.
Então, tudo que nós somos vai refletir. Aí eu fui lá no Missionários da Luz, porque a gente passa pela vida fazendo determinadas coisas sem saber de onde viemos, né? E por que nós estamos passando por determinadas situações. E nesse capítulo do Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação, traz um exemplo, né, de uma reencarnação, de uma questão trabalhada para reencarnar. Eita, barulheiro. Então, esse livro, isso é comigo, com o meu som, não, né? Esse barulho? Acho que não. O que acontece? Está dando retorno aí de alguma coisa. Então, nesse capítulo, no capítulo 13, ele vai falar sobre a reencarnação, que é aquela reencarnação de Segismundo, que nós todos aqui já conhecemos, né? Quem não conhece, é uma programação de um exemplo de um dos casos, porque, na verdade, nós somos diferentes e cada um de nós tem uma necessidade. Essa necessidade desse espírito é colocada no livro. E no capítulo anterior, que é o capítulo 12, ele vem nos esclarecendo sobre a preparação de uma experiência para reencarnar, né? E ali vai mostrando exatamente isso. E nós, na doutrina espírita, principalmente, nós buscamos estudar, ter conhecimento, e muitos de nós trabalham mais essa questão racional, né, do conhecimento, fica cheia. A gente faz um monte de curso, né? A gente faz curso disso, curso daquilo, tem conhecimento disso, conhecimento daquilo, acha que sabemos tudo, mais do que outras religiões, e, na verdade, tem pessoas que não têm nem religião e são muito mais espiritualizadas. Já trazem esse trabalho, né, de outras vidas, vem buscando progredir, construir dentro de si valores até bem diferentes dos nossos que a gente está começando agora a trabalhar. Então, ali ele diz que a racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Realmente, ter o conhecimento, isso para nós nos dá uma certa segurança. Entretanto, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Quer dizer, é o equilíbrio, equilíbrio. Conforme a gente vai aprendendo, vai tomando conhecimento dessa evolução, da necessidade de nos melhorarmos, de trabalharmos sentimentos que ainda trazemos, tem que estar equilibrado com essa luz do amor, que, de repente, a nossa luz ainda está muito fraquinha, diante de tantas atitudes nossas, pensamentos, porque o fato de estarmos numa doutrina, principalmente quando paramos para estudar um capítulo, que é muito interessante, quando a gente para, a gente precisava realmente daquilo. E isso é a certeza de que nós estamos aprendendo. Não é porque nós sabemos muito que a gente está falando aqui. Muito pelo contrário, talvez a gente precise se convencer dessas coisas e começar a exercitar mesmo, colocar em prática. Então, aí vem o que ele diz ali, que é preciso ser responsável. Responsável por quê? Por essa doutrina, que é uma doutrina que nos transmite a paz, a harmonia, nos desperta para a fraternidade, a solidariedade, né? Então, essa questão, às vezes a gente pensa assim, eu sou espírita, mas aí a gente faz coisas, sintoniza com determinadas situações que não tem a ver com o que a doutrina e que Jesus, principalmente, pregava. Então, o que tem que estar equilibrado é exatamente essa luz do amor.
porque estar aqui de volta é o meio. A educação divina é o fim, como diz ali nos Missionários da Luz. A reencarnação é um meio para que a gente vá se trabalhando, é uma oportunidade de estarmos aqui, né? Há muitos anos atrás, quer dizer, praticamente nós todos aqui somos da mesma idade, tirando a Rose, que eu acredito que seja mais jovem. A Rose e a Carmen parecem mais jovens. Mas nós, eu, Denise, o Menezes é mais velho. Menezes é mais velho que eu. Mas nós todos vivemos nesse tempo de 60 anos para trás, onde a medicina ainda não tinha tanta informação, né? Não tinha tanto conhecimento como hoje tem. Ela evoluiu muito, a medicina da Terra, dos homens. Então, antigamente, não existia nem aquela questão na sala de partos, os bebês nasciam e não tinha um respaldo de um pediatra ali, naquele momento, para dar um oxigênio. Isso, com o tempo, foi desenvolvendo. Então, muitos da nossa época tiveram problemas na hora de nascer por falta de oxigenação no cérebro, né? Mas aí a gente pensa assim, poxa, falta de oxigenação. Então, por isso que tantos companheiros vieram com idiotias, como nesses livros nossos aqui, são dessa época, chama de cretino, idiota, porque eram as palavras usadas. Até isso, de um tempo para cá, veio mudando, né? Começaram a chamar de retardado, depois começaram a chamar de outras palavras. Hoje são pessoas especiais. Então, a forma, a nomenclatura mudou. Mas a situação, vista pela doutrina espírita, é a mesma. É uma corrigenda de alguma situação do passado. Nós vemos dessa forma. Mas o que ocasionou isso? A falta de oxigenação naquele momento, para muitos foi isso. Se tivesse sido, será? Né? Muda aí, Rose. Então, a gente sempre fica colocando alguma situação para justificar determinada anomalia ou determinada situação. E nesse livro do Lampadário Espírita, ele vem dizendo: lições vivas constituem advertência rigorosa da justiça divina, que podeis meditar, preparando o futuro do teu próprio espírito. São exemplos que a doutrina nos traz, são lições vivas, são pessoas que estão aí com deficiências, né, com uma aparência, com uma situação debilitada, né, que a gente pode pegar como exemplo para advertir sobre o futuro do nosso destino. Então, muitos deles solicitaram esse disfarce sob o qual jornadeiam, quer dizer, que eles estão nessa jornada, buscando esquecer, reconhecendo o caminho antes percorrido com desatino, ocultando-se dos inimigos que fizeram através da insânia. Quer dizer, de alguma forma, esses espíritos, ou nós mesmos, né, no passado, fizemos algumas situações que hoje precisamos passar por essa jornada de uma forma diferente. Às vezes, ocultando essa inteligência que todos nós temos, que Deus nos deu. Tem até aquele capítulo do Evangelho, né? O homem inteligente na Terra, né? A missão do homem inteligente na Terra. O que é inteligência? A inteligência é o que nós já trazemos, que é tipo assim, uma fagulha de Deus em cada um de nós. Então, todos nós temos essa inteligência. Agora, o que faz essa inteligência desenvolver é a nossa vontade de aprender. A gente buscar conhecimento. Muitos têm muito conhecimento. Aí a gente diz, como ele é inteligente. Ele tem muito conhecimento. E um conhecimento adquirido através, às vezes, de muitas encarnações, não só nessa encarnação. E a gente vê o tempo todo crianças aí muito desenvolvidas intelectualmente
e que chegaram ontem. E a gente fala, meu Deus, como faz isso, né? Tão fácil. Então, o que acontece com muitos desses que vieram nesse disfarce, que ele dá o nome de disfarce, né? Buscando esquecer, recomeçando o caminho que antes percorreram com muitas dificuldades, fizeram, de repente, coisas que não deveriam, até por desconhecimento de uma vida futura. Olha como é importante o esclarecimento, para que a gente tenha esses exemplos e busque andar na linha, né? Andar na linha da fraternidade, do amor, principalmente. E é um trabalho que é um trabalho árduo. De repente, não é nem para uma encarnação, porque quando a gente vê pessoas tipo Paulo de Tarso, que numa única vida já começou a despertar e usar das capacidades que ele trazia, porque ele já vinha trabalhando anteriormente. E encarcerados diversos não podiam fugir ao império da disciplina que lhes plasma nos tecidos sutis da alma as futuras manifestações da felicidade. Quer dizer, nós temos esses tecidos sutis da alma, perispírito, que fica tudo marcadinho lá. Então, quando a gente reencarna, a gente já vem com aquelas questões ali. Então, quando a gente fica, como é que se diz? Embutido, né? A gente fica assim, encoberto. A inteligência está em cada um deles. Todos esses espíritos que hoje estão com alguma deficiência mental, alguma situação que não deixa que eles se manifestam de alguma forma, é porque foi tolhido isso nesta encarnação, para que pudessem dar uma pausa e aprender, porque o espírito ele está ali o tempo todo. E muitos são bem inteligentes e têm muito conhecimento, mas de repente não desenvolveram aquele outro lado que deve ser o equilíbrio, que é o amor. O amor que nós achamos que nós estamos trabalhando, mas a gente precisa ter esse esforço, fazer esse esforço da vontade de ser melhor realmente. Porque todos nós nos achamos ótimos, né? A verdade é essa. Todos nós achamos que temos a verdade em nós. Mas que verdade é essa? De que forma nós interpretamos essa verdade? Dá uma passadinha aí, Rolf. Então, lá no livro do Manuel Filomeno, tem uma passagem que diz: há muitos espíritos que buscaram na alienação mental, como o autismo, né, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que o acicatam. Quer dizer, eu acho que os machucam, né, de alguma forma deve ser isso. Produzindo um mundo interior agitado ante a uma exteriorização apática, quase sem vida. Porque o que as pessoas que tiveram filhos lá com 60 anos atrás, com a falta de oxigênio, disseram, talvez se tivesse o oxigênio, as pessoas, esses espíritos seriam normais, entre aspas, normais, né? Estariam se comunicando com mais facilidade. Será? Por aí a gente vê a quantidade de autista que está nascendo hoje em dia. Todo lugar a gente conhece uma família que tem uma criança autista. A quantidade é muito grande. Por quê? Não é falta mais de oxigênio, porque hoje nós temos um amparo, né? A ciência deixa um profissional dentro da sala, acompanhando assim que a criança nasce, que o bebezinho nasce, ele é amparado e é logo socorrido por uma equipe que vai dali em diante ver as necessidades daquele corpo, né? Então, tem muito mais coisas aí que a ciência vem colocando que facilita isso. Mas, de alguma forma, eles precisam chegar. E agora, essa situação do autismo, que a gente vê o tempo todo. São espíritos que buscaram, nessa alienação mental, fugir. Aquele sentimento, o remorso de alguma situação do passado, né? E que nós precisamos ter
um carinho especial, tratar esses espíritos, esses que vêm para nós, ou mesmo que não venha para nós, quantas vezes fomos lá no Lar Maria de Luz, né, levar um pouco de carinho, para dar um passe naquelas crianças e adultos também especiais que tem lá, na Casa Maria de Luz, na outra, tem uma outra lá que eu fui também uma vez, tem vários, né? Lar de André Luiz, tem vários. Então a gente vai observando que da necessidade de estar próxima, com carinho, tratar com respeito esses companheiros que voltaram com alguma situação que debilita, não tem como se manifestar. O corpo físico veio prendendo essa inteligência, não deixando que ele se expresse. Né? Mas quando ele está fora desse corpo, ele é um espírito normal. Dependendo da situação, até do que ele traga, né? E lá no Livro dos Espíritos, essa pergunta eu achei interessante, a 371, que diz assim: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Que a gente pensa assim, coitado, não é assim que a gente deve olhar para espírito nenhum, principalmente aqueles que vieram com essas deficiências, porque a gente sabe das situações de um passado que, nessa oportunidade, vão melhorando de alguma forma, trabalhando esse espírito, e ele sentindo, de alguma forma, a necessidade de retribuir. Você vê que tem uns que são muito alegres, são muito receptivos, eles aceitam carinho, eles aceitam. Tem outros que são revoltados, o espírito lá no Lar Maria de Luz, a gente via essa diferença, né? Tinha espíritos que eram mais agressivos, que eram mais... tinha aqueles rompantes, aquelas coisas. Tinha outros que eram dóceis, viviam rindo. Tinha um menino que eu me lembro que ele ria muito, todo mundo gostava de chegar perto dele lá, para falar com ele ria, tinha um sorriso bonito. E é um espírito que, de repente, entende, de alguma forma, aquela situação, não na questão do raciocínio atual, mas dentro dele. Porque nós temos em nós sensações e lembranças, de alguma forma, de um passado. Só que fica embotado pelo nosso corpo físico, né? A gente não consegue ter tanta... Então, aqui diz que eles não são de natureza inferior. Eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligente do que nós podemos imaginar, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Quer dizer, o aparelho orgânico aqui, o corpo físico, não consegue deixar passar aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, não deixam passar, consegue se expressar. Então há um bloqueio. Isso, eu imagino que seja uma coisa assim que terrível, né? Você querer se comunicar e não conseguir. Né? Passa aí, Lourdes. Então, aí ele vem dizendo, falando sobre o autismo. Né? A gênese do autismo teria de ser buscada nas suas origens mais remotas. Aliás, muita coisa hoje, os psicólogos espíritas, principalmente, eles sabem que existe um passado, que a coisa pode estar lá para trás, antes até da gestação, em outra vida. Não um castigo, mas um instrumento de correção e ajuste da consciência ética, fustigada pelo arrependimento ou remorso, desejosa de se pacificar. Porque muitos se oferecem para vir assim. Outros vêm porque não tem jeito. Né? É uma imposição mesmo que eles estejam aqui para
para resgatar alguma situação, para aprender. Esse livro, Autismo, eu li assim que eu comecei a estudar doutrina espírita. É excelente. Eu até procurei e já vi que eu emprestei para alguém que eu não me lembro mais. É um livro maravilhoso, porque é um estudo, como tudo que o Hermínio Miranda fez, né? Deixou para nós aí. É uma pesquisa que ele fez com crianças, com famílias, fora do Brasil, inclusive, várias situações que ele vem observando que o amor, como tudo, qualquer educação feita com amor, com paciência, com dedicação, você consegue resgatar alguma coisa. A gente vê a plantinha crescer. É lento, porque a gente vê em nós. A nossa forma de trabalhar os nossos defeitozinhos é lento também. É muito lento. Porque quando a gente menos espera, a gente está fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma situação. Imagina esses espíritos que vieram sem poder se manifestar. Não é assim? Muda aí, ô. Então, eu até botei essa frente aí, quem teve lá, acho que, não sei, Menezes já teve, né? No abrigo lá da Maria de Lourdes. Quantos de nós já fomos lá dar passe, visitar as crianças, levar leite em pó, essas coisas assim, porque eles também, até a alimentação é tudo diferente, é uma coisa pastosa, mais líquida. E o que esse capítulo traz, constrangidos compulsoriamente ao ouvido da demência ou a prisão na paralisia, mergulharam no corpo físico, patenteando a soberana lei de causa e efeito, com as mesmas oportunidades para todos os homens em jornada evolutiva. Quer dizer, não é porque fizeram alguma situação grave ou nós fizemos alguma situação no passado que a gente não vai ter uma oportunidade de mudança, de consertar de certa forma o que nós fizemos, né, no passado. Porque a gente não sabe, às vezes temos situações que passamos e a gente pergunta, meu Deus, por que tanta dificuldade? Por que a gente passa por tanta situação? Levanta, cai e assim vamos. Mas o importante é estarmos mais conscientes de que nós não estamos passando por isso por injustiça divina. Nunca. Nós estamos tendo uma oportunidade de fazer diferente. E para fazer diferente, nós precisamos buscar pessoas, conhecimentos diferentes. Não adianta estar num meio onde todos reclamam e a gente continuar reclamando. A gente precisa ter a leveza de perceber que nós podemos trabalhar diferente em nós mesmos, nas nossas atitudes. Eu vi outro dia foi um programa aí sobre crianças de escola que criam coisas no Clube de Ciências que ajudam pessoas lá do Nordeste na questão da água, purificando a água. Teve uma menina que criou um engenho lá de purificar a água no sol, uma coisa assim maravilhosa no estudo de ciências, que ajudou lá no Nordeste aquelas pessoas. E quantos mais jovenzinhos, adolescentes que estudam, né? Então, os irmãos limitados ou deficientes, ou excepcionais, ou idiotas, né, vinculados a esta ou aquela classificação da ciência oficial, são desertores do dever que retornam, buscando acolhida nos sítios onde espezinharam o amor e desarticularam a paz, esfaimados do pão da esperança e da alegria convertida, então, em piedade fraternal. Porque a gente precisa ter muita compaixão para poder lidar. Quantos eram abandonados antigamente, né? A própria sorte, largados aí mesmo no abrigo? Quantos são largados pelas famílias porque não querem, têm vergonha?
Passa para o próximo slide, por favor. Aí, isso aí, que bonito. Eu peguei essa frase do Alberto Almeida, onde ele diz que família, encontro para a cura através do amor. Aí nós viemos juntos, né? Passar por essa situação. Com esse estudo, eu fui buscar na internet, né? Coisas na internet, e eu conheci uma palestrante espírita, uma senhora, chamada Darcy Seixas. Meu Deus, que mulher maravilhosa, assim, de você ouvir. Ela teve 4 filhos. Ela é esposa de médico, mora em São Paulo, e a primeira filha nasceu especial. Quer dizer, nasceu exatamente porque na hora do parto faltou oxigenação, né? Então, ela, como ela mesma diz, é retardada, menina, hoje com 60 e poucos anos de idade. O segundo e o terceiro vieram normais. Hoje são formados, todos 2, têm uma vida independente. E o quarto também veio. Então, quer dizer, ela teve 4 filhos. Dos 4, 2 são especiais. As palestras dela são, assim, emocionantes, porque ela é uma senhora esclarecida e ela diz que a doutrina esclareceu muita coisa. Porque ela podia perguntar por que eu, como ela escuta, né? Ela foi presidente da APAI, lá na região, eu acho que é Ouro Preto, sei lá. Não, Ouro Preto é Minas. É São Paulo, Rio Preto, eu acho. E ela foi, há 60 e poucos anos atrás, uma das primeiras lá da APAI. Ela trabalha na APAI até hoje. E é uma pessoa que entende o outro com essa situação. Tanto é que tem pessoas que falam para ela, mas por que eu? Aí ela diz, por que não nós? Né? Só o filho do vizinho pode nascer com problema? O filho da faxineira, o filho de alguma outra pessoa, mas o meu não. Então, essa questão do amor, ela diz que aprende muito com esses filhos, né? Então, ali no livro, no capítulo, eles dizem, alguns afetos que precederam seus amores na viagem para além da cortina densa da carne, retornam também para se demorarem junto ao calor do devotamento de muitos corações que, sem eles ao lado, se atirariam em dédalos infernais, a se queimarem nas chamas das paixões devastadoras. Quantos deles, com essa situação deficiente, não aguentariam se não fosse um pai, uma mãe, né? O pai que corria com o filho deficiente, nós ouvimos falar aí na Olimpíada, o pai que corria na cadeira de rodas com o filho, quer dizer, ele se esforçava para dar um pouco de dignidade àquele espírito nessa vida. Então, o que é isso? Amor. Né? Quantas mães, eu conheço uma que ela carregava o filho nas costas, sabe? Aqui perto, numa casa de atendimento social, Urbano Reis, que tinha aqui, Jacarepaguá, e ela carregava aquele filho, só que ele foi crescendo, né? Hoje ele é um homem de 30 e poucos anos, 39 anos. Então, ela não aguenta mais, está com sérios problemas de coluna, mas está aí, firme e forte, junto daquele filho. E como essa senhora, Darcy, eu ouvi a palestra dela, ela aprendeu com esses filhos, ela aprendeu a controlar os outros filhos, mostrar para eles a importância de não ter vergonha dos seus irmãos. Então, hoje, eles andam juntos, eles levam o irmão deficiente, onde ele vai jogar uma bola, ele bota ele do lado. É mostrar que nós todos somos iguais, mas que cada um de nós está passando por uma situação. Né? Pode passar aí. E ele diz assim, considera o caminho que percorre e agradece. Isso já é uma para nós, através do trabalho de edificação no bem.
todos os tesouros que te ornam a presente reencarnação e não te detenhas no pórtico da ação nobre. Se tiver uma coisa boa para fazer, vai e faça. Não fica achando, não vou, não dá para mim, eu não tenho tempo. Adentra-te na responsabilidade de fazer o bem e faze-o com a mesma emoção dos momentos festivos com que o bem te chega ao regaço íntimo. Por enquanto, podes ajudar, quer dizer, nós estamos ainda bem, graças a Deus, né? Nós viemos com essa capacidade de conhecer coisas, alimentar nossa inteligência, nós ainda temos condições de auxiliar aos outros. Mas a gente pensa que é só auxiliar com dinheiro, com uma cesta básica. Mas não, às vezes ouvir uma pessoa, a história de alguém. Quantas pessoas entregam comida na rua, sentam do lado e conversam com aquela pessoa, escutam alguma coisa e eles ficam tão felizes quando a gente chega, não é? Então, que a gente possa aproveitar esse momento que nós estamos aqui reencarnados e fazer o bem de alguma forma, através de uma oração para um irmão que está em dificuldade, através de uma palavra amiga. Quantas crianças que estão no sinal vendendo bala e que a gente para o carro e tem gente que fecha o vidro, não quer saber. Poxa, abre o vidro, conversa. Meu amor, por que você não vai para uma escola? Vai para a escolinha. Não fique aí na rua. Dá um conselho bom, uma coisa boa. A gente tem tanta coisa para passar, mas às vezes a gente não quer. Ou então vê pessoas se achando melhores, mas tem muita gente que ajuda, muita gente que escuta, muita gente que trabalha. Tem gente que fala assim, eu não trabalho, não sou relógio para trabalhar de graça. Mas será que tudo é sempre um retorno de dinheiro na nossa vida? Tem que ter um retorno? O retorno maior é o amor, a alegria que nos dá o nosso coração, né? Eu não sei se tem mais algum, tem? É. Aí ele vem dizendo que Jesus, o incomparável Filho de Deus, deteve-se não poucas vezes ao lado dos mutilados e enfermos, dos desvairados e paralíticos, dos obsessos e deficitados, para escutá-los e socorrê-los. E como é verdade que nem todos recuperaram a saúde transitória do corpo físico, a todos acenou, porém, com a oportuna dádiva da esperança, ajudando-os com o estímulo da coragem para não tornarem a pecar, ensinando indiretamente que a felicidade real e a verdadeira independe da aparência, sendo, no entanto, um estado de espírito tranquilo, aquinhoado por uma consciência sem culpa. Jesus não é assim com a gente? Jesus, tudo que a gente busca nos ensinamentos de Jesus, ele nos convida a continuar. Não desiste, continua. Né? Ele nos dá esperança, ele nos mostra que a gente precisa ser estimulado com coragem, como tantos outros que podem ser. A gente pode levar uma palavra amiga para muitos. Agora, a gente precisa trabalhar isso em nós, essa vontade, essa determinação. Quantas pessoas se envolvem em trabalhos com especiais, com crianças, levando alguma coisa, fazendo um exercício físico? Isso é que vale a pena. Você saber que você ajudou de alguma forma aquela criança a se desenvolver, aquelas coisas que ele trazia presas dentro dele, né? Então, esse momento que nós estamos, o próximo eu acho que é Jesus, não é? É para eu me lembrar. Jesus nos convida, né? Esse Jesus sorrindo, que nos convida, venha comigo, faça o que eu faço,
com a ternura que eu faço. É fácil para nós? Claro que não, né? Não é nada. Tudo vai dar um trabalho da gente fazer, porque, na verdade, nós ainda precisamos trabalhar esse amor, que a gente fala tanto, mas a gente ama os nossos. Mas quando é o outro, a gente põe alguns empecilhos, né? Então, esse olhar diferente, essa coisa que a gente pode olhar todos da mesma forma, sentir vontade de ajudar, independente de quem seja, às vezes a gente compara, por exemplo, no Domingo de Luz, na casa, a gente vê tanta gente diferente, com pensamento diferente, com educação, faltando muita coisa de comportamento, mas porque não tiveram. Aí a gente fica irritada às vezes, né? Poxa, como é que a pessoa não pensa? Aí eu escuto pessoas dizerem assim, poxa, vocês ficam alimentando o outro dando moleza. Ele não vai querer nunca trabalhar. Só que cada um está no seu patamar evolutivo. Eu não posso achar que o outro tem que pensar como eu. Eu preciso fazer a minha parte, né, para mostrar que... Mostrar não, mas para fazer o outro feliz. Porque quando a gente vê a alegria do outro, a gente fica feliz. Né? Quando a gente leva uma coisa para o outro, a gente dá alegria para nós. Então, tudo que se faz é bom para nós também, principalmente para nós. E é dessa forma que a gente precisa ver. Porque se estamos com algum companheiro passando por uma necessidade, com um filho, um sobrinho, um neto com uma deficiência, o que nós podemos fazer para ajudar? Não é? Então, não é à toa. E nós não sabemos no dia de amanhã. A gente não sabe como é que a gente vai retornar a esse planeta, não é mesmo? Então, pode tirar se você quiser, porque eu acho que acabou. Eu vou ter Jesus nos convidando exatamente para a gente pensar mais. Esse capítulo é muito interessante, né? Porque eu pelo menos, conheço algumas pessoas com deficiência cultural, intelectual e tal, mas a gente não para ver qual é a situação daquela mãe, né, que vive uma dificuldade e a gente acha que tudo é fácil, porque você não está passando por aquilo. E antigamente eles eram rejeitados, né, eles ficavam escondidos. Hoje existem muitos grupos que trabalham com essas crianças, com esses jovens, e hoje já muitos adultos, né, que antigamente não duravam muito, eles viviam pouco, hoje eles vivem até a idade adulta, e a caminhada deles lá, que a gente pode fazer muita oração para que eles consigam realmente se libertar dessas questões que prenderam nesse corpo deficiente. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma cabeça, um pensamento mais amoroso em relação ao outro, porque ninguém é perfeito, mas o pior é desejar o mal do outro. Oração está aí para isso, para a gente refrescar a atmosfera, né? Aliviar um pouco esse peso que está o nosso planeta, que a gente possa ter consciência disso tudo que a gente está aprendendo e botar um pouquinho mais de carinho e amor no nosso coração. Muito obrigada aí pelo convite, pelo estudo. É sempre bom, né, estar falando assim, então, online é muito mais fácil. Mas eu espero que a gente possa outra vez arrumar uma van e ir até Petrópolis, qualquer dia desses, tá bom? Um beijo para todos aí, boa noite. Obrigado, minha amiga, pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu trabalho. Realmente esse tema é um tema que nós devemos refletir bastante e ainda há muito preconceito, né? Nós sabemos, em relação a esses irmãos. E muito pouca coisa, eu acho, na minha opinião, ainda tem muita coisa ainda a ser feita em relação a esses companheiros, porque muitas pessoas ainda procuram fugir, né? De observar, de estar junto, não gostam,
se sentem incomodadas. Então, que nós possamos realmente abrir nosso coração para refletir sobre esses irmãos e o trabalho, né, a missão que eles estão realizando, buscando se melhorar e também nos dando oportunidade para aprender com eles, porque temos muito a aprender também com esses irmãos. Então, muito obrigado, tá? Foi muito importante ouvir você falar sobre isso. Então, agora vamos encerrando o nosso estudo, estaremos de volta na quarta-feira para o estudo do Evangelho, das obras de Emmanuel, e assim ao longo da semana. Que o Senhor abençoe a todos nós. Então, para encerrarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, novamente agradecemos por essa oportunidade de reflexão tão importante, de aprendizado, de conhecimento, que nos deparamos através da nossa benfeitora, Joana de Ângeles, nos traz essa reflexão tão profunda sobre esses espíritos, assim como nós, que vieram a trabalho aqui, vieram aprender, assim como nós. E que, como ela nos convida, por enquanto podes ajudar, né? Nesse convite para fazermos a nossa parte, que essa vivência que estamos agora, nessa experiência, temos a visão, temos os sentidos perfeitos, a mobilidade, a inteligência, e aí o que a gente pode fazer a respeito disso, né? Esses irmãos companheiros que estão passando por essas limitações, tanto intelectuais como de mobilidade, que esse convite para ajudarmos, para fazer a nossa parte, para desenvolvermos esse amor, e é uma oportunidade que temos. Então, Senhor, agradecemos essa noite de grandes reflexões, agradecemos a nossa amiga também por trazermos de uma forma tão boa, tão leve, esse tema tão importante e tão difícil também para nós. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos refletir sobre esses momentos que vivemos essa noite com a nossa amiga. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Mais uma vez, minha irmã, muito obrigado, Verinha, pelo seu carinho. E eu desejo uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Denise, Carmen, Maria Inês. Maria Inês, você está bem, né? Que bom. Bom te ver aí, minha amiga. Um beijo para todos. Minha internet caiu várias vezes. Estou com a internet muito ruim aqui. Estou vendo. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, gente. Tchau. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Nem estava conhecendo a Inês. Ela operou a mão, né? Ela operou, ela está com problema na mão.